Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E a partir de hoje nós vamos caminhar para o encerramento do primeiro sermão no capítulo 2, porque aqui no capítulo 2 teremos dois ou três sermões, né? Este que estamos agora, até agora, é o primeiro ainda do capítulo 2. O título dele, os irmãos já sabem, Justificativas de um verdadeiro apostolado. Então, em primeiro lugar, nós já vimos que o verdadeiro apostolado, ele permanece fiel apesar das perseguições, ele continua fazendo a obra, apesar das perseguições. Em segundo lugar, nós já vimos que ele não usa do evangelho com pretextos escusos. Nós falamos isso vários domingos. Estes são os pontos que o evangelho é negativo. Agora, hoje, a partir de hoje, nós vamos ver a parte positiva do evangelho, ou dos enviados, de Deus para pregar o evangelho. Vamos ler do 7 ao 12, porque aí seria o final desse trecho que nós estamos estudando. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Podeis sentar? Nós vamos falar hoje sobre a parte positiva do evangelho. Até aqui, nós temos visto a parte negativa, ou seja, o que não é o papel do enviado de Deus. O papel do enviado de Deus não é utilizar do engano, não é utilizar do truque, não é utilizar do erro e nem de linguagens persuasivas para obter os seus segundos interesses. Nós vimos também que não é na vida do enviado de Deus, ele não pode, de forma nenhuma, usar de qualquer pretexto escuso com o evangelho. Porque o evangelho é algo puro, é algo nobre da parte de Deus. E é dado apenas para a igreja. Quando falamos isto, o mundo nos odeia. Quanto mais falamos que o evangelho é exclusividade da igreja, mais o mundo nos odeia. Porque o mundo quer, irmãos, o mundo quer que toda religião salve. Não tem como. Não tem como você pertencer a outra religião e ser salvo. É impossível, não é improvável não. É impossível. Porque a diferença fatal para isto está no seguinte: todas as religiões que existem no mundo, todas elas, foram inventadas pelo homem. Só o cristianismo que foi trazido por Deus. Essa diferença é fatal. E eu vou explicar por quê. Quando o homem busca Deus por si mesmo, ele não encontra. O apóstolo Paulo disse aos atenienses que os homens, mesmo tateando, mesmo apalpando, eles não conseguem encontrar a Deus, ainda que Deus não esteja longe de cada um de nós. Ninguém consegue achar Deus por si mesmo. Então, todas as religiões do mundo são milhares, tá? Todas elas são falsas. Só o cristianismo é verdadeiro, porque o cristianismo não é o homem buscando a Deus, mas é Deus buscando o homem.
quando se rompeu a comunhão de Adão com Deus lá no Jardim do Éden, esta comunhão ficou impossível de ser reatada de baixo para cima. Ela só pode ser reatada de cima para baixo. Só se Deus viesse ao homem é que o homem poderia conhecer Deus. E ele fez, ele veio. E ele veio como um de nós. Veio na pessoa de Cristo Jesus. Então, esta é a verdade bíblica. Eu já disse que respeito todos os religiosos, mas não respeito nenhuma religião. Nenhuma. Não respeito a mentira. Eu respeito as pessoas que creem em qualquer religião, eu respeito elas. Mas não respeito nenhuma religião. Todas elas são tentativas do homem de buscar a Deus. E a Bíblia diz, tentativa humana de achar Deus é inútil. Termina em trevas. Começa em trevas e termina em trevas. Mas o cristianismo é a luz vindo ao homem. Não é o homem em trevas procurando a luz. É a luz vindo ao homem. É isto que João diz no seu evangelho. Ele diz que a luz que veio ao mundo ilumina a todo homem. Pronto. Não tem debate. E quanto mais você disser isso nos dias atuais, mais e mais você será rechaçado, mais e mais você será rejeitado, marginalizado, discriminado e abandonado. E você tem que dizer glória a Deus. Porque Jesus falou, bem-aventurado é aquele que o mundo perseguir e abandonar e injuriar por minha causa. Bem-aventurado. Sortudo, né, Marquinhos? Sortudo é este, que o mundo desejar o mal por causa de Cristo. Então Paulo, ele vinha dizendo até o verso 6, o que não é um enviado do Evangelho. Agora do 7 ao 12 ele vai dizer o que é. Afinal de contas, o que é um enviado do Evangelho? Ele vai agora dizer que os enviados de Deus para pregar o Evangelho, eles possuem qualidades maternais e paternais. É sobre isto que vamos falar até o versículo 12. As qualidades de um pregador, de um evangelista, de um missionário, de um pastor, verdadeiramente enviado por Deus, são qualidades maternais e paternais. Então vamos lá. Na versão atualizada, colocou no final do versículo 6, o final do 6 no início do 7, para ficar um contraste que Paulo está fazendo entre exigir, olha o que ele falou antes aqui, no versículo 7 ele fala, no início, né? Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, quando nós fomos pregar o evangelho para vocês, nós poderíamos exigir de vocês que nos mantivessem. Isso é legítimo na Bíblia, que aquele que prega o evangelho viva do evangelho, isso é legítimo. Paulo diz que podia, ele tinha autoridade para isto. Aí ele diz assim, todavia, agora vem o contraste, no versículo 7, nos tornamos carinhosos entre vós. Então, na versão atualizada, colocou carinhosos para contrastar com exigir. Já na versão corrigida, no final do versículo 6, falou, nós poderíamos ser-vos pesados. Quem tem a versão corrigida, vai ver isso no final do versículo 6. Nós poderíamos ser-vos pesados, como apóstolos de Cristo. Mas no início do 7 ele fala, todavia fomos brandos, suaves. Não é? Mas a palavra grega para suave e carinhoso é uma diferença de uma letra. E como essa letra é a inicial da palavra, a palavra brando e suave, lá no grego, a letra N, letra N, então a anterior terminava também com N. Algumas pessoas acharam que arrancou a próxima letra N para não ficar, ou para fazer uma contração de duas palavras que é muito comum no grego. Então qual o sentido? De fato, Paulo quis dizer que ele era manso para com os Tessalonicenses ou ele era carinhoso para com os Tessalonicenses? O melhor sentido, pelo contexto, é como a atualizada fala, carinhoso. E ele vai dizer por quê. Veja bem que ele fala que como enviado e apóstolo de Cristo, ele tinha o direito de
ser pesado, de fazer exigências, de fazer exigência de recursos materiais dos crentes. Mas ele diz, nós fomos no meio de vocês brandos, suaves, ou na melhor versão dizendo, nós fomos para com vocês carinhosos, como o quê? Volte aos seus olhos para o versículo 7. Ele diz, nos tornamos carinhosos como uma ama que acaricia os próprios filhos. No texto grego chama-se nutriz. Uma nutriz era uma ama ou uma escrava que servia para cuidar do bebê de sua senhora. Naquela época existia essa função. Uma ama para cuidar do recém-nascido de sua patroa. Então, ela até o amamentava, ela até o nutria, e muitas vezes nascia um grande apego da escrava com a filha, com o filho da senhora. Mas veja que Paulo aqui não está falando desse caso. Ele usa sim a escrava como exemplo, mas ele não diz que o amor dele pelos Tessalonicenses era como o amor de uma nutriz pelo filho de sua senhora, não. Ele vai além e diz que o amor dele pelos Tessalonicenses era como quando a escrava tinha seu próprio filho. Ela já era acostumada a amar o filho da sua senhora, a cuidar dele, a amamentar, nutri-lo. Mas agora essa escrava tem o seu próprio filho. Então o amor dela, além de ser de uma nutriz, de uma ama, de uma mulher que já é cuidadora de crianças, de bebês, ela tem o seu próprio bebê. E este amor é intenso, este amor é incalculável, esse tipo de amor é incomparável. Paulo foi profundo na sua defesa contra a acusação dos interesses escusos. Imagine uma escrava amando os filhos de sua senhora, porém agora ela tem o seu próprio filho. Como não será esse amor? É isso que Paulo está dizendo. Então, deixando de falar como não é o procedimento de um verdadeiro apóstolo, Paulo passa a dizer como é. Como é o procedimento de uma pessoa verdadeiramente enviada por Deus para pregar o evangelho? Como deve ser? Em primeiro lugar, o sentimento dele deve ser de uma mãe. Não de uma mãe patroa, que pegava o filho e deixava para sua escrava cuidar. Não. Mas da própria escrava, que já era acostumada a criar os filhos de sua senhora, mas que agora ela tinha o seu próprio filho. Então o apóstolo Paulo mostra em primeiro lugar, e as características vêm no próximo versículo, no versículo 8. Ele diz, assim como esta mulher, como esta escrava que ama seu próprio filho, que agora não é mais o filho de sua senhora, que ela já amava, mas o seu próprio. Desta forma, Paulo diz, desejando muito vocês, versículo 8, estávamos prontos a compartilhar com vocês não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria alma, porquanto vocês se tornaram amáveis para nós. Querido, será que quando levamos o evangelho para alguma pessoa, nós nutrimos este amor por elas? Ou nós pensamos assim, se quiser vir para Jesus, vem, se não quiser, é porque não era escolhido. Como é que você sabe se é ou não escolhido? Só porque rejeitou quando você pregou? Você sabe quantas pessoas poderão vir depois de você pregar para ela? Você não sabe. E quantas destas pessoas, qual delas Deus escolheu para que no dia que ela ouvisse aquela outra pessoa, ela se convertesse? Você também não sabe. Então por que você determina que uma pessoa é ou não é escolhida? Você não pode determinar. Primeiro, porque você não é onisciente. Segundo, porque não é você que escolhe. Terceiro, porque você não sabe quem está no livro da vida. Eu só conheço 2 turmas de pessoas que tiveram certeza que seus nomes estavam no livro da vida, certeza que eu digo, dada por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Nós podemos ter certeza que nosso nome está escrito no livro da vida, dado pelo Espírito Santo. Mas essas pessoas tiveram certeza publicamente. Jesus falou publicamente que o nome dos 70 discípulos dele, fora os 12, aqueles 12 lá não. Jesus tinha esses 12 discípulos, mas tinha outros, né? 70 discípulos Jesus tinha.
Lucas 10. Quando eles voltaram da missão de evangelizar, tinham expulsado demônios, curado enfermos, eles ficaram espantados e disseram: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. E Jesus falou para ele: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago, mas não fiquem maravilhados por causa disto. Vocês devem se maravilhar porque o vosso nome está escrito nos céus. Aí você está falando agora, eu queria ser um daqueles 70, né? Pois é. Jesus garantiu que o nome dos 70 estava no livro da vida. São milhões de pessoas, bilhões de pessoas estão escritas no livro da vida. Mas aqueles 70 tiveram a certeza publicamente. E outro lá em Filipenses, né? Paulo fala: olha, diga para Clemente e para outros irmãos que andam com ele, cooperadores meus, cujos nomes estão no livro da vida, que hajam desta e desta forma para com a igreja. Imagina a alegria de Clemente. Ele chegar na igreja, olhando para os irmãos. E aí, pessoal? Aqui está quem tem a placa. Vocês não têm placa? Não. Vocês têm o nome no livro da vida, Paulo estava dizendo. É uma convicção tão boa, tão maravilhosa, e que, na verdade, olha o que isso promove na vida de um crente. Não leva o crente a uma vida folgada, não. Não leva o crente a uma convicção que lhe deixa tranquilo, sem trabalhar, sem fazer nada no reino de Deus. Ao contrário, esta convicção, ela é uma injeção na vida do crente, de tal forma do poder de Deus, que ele se lança no reino de Deus e diz assim: já estou salvo, com isso não vou me preocupar, então vou fazer a obra de Deus. E ele se lança ao reino de Deus, se lança para obedecer a Deus. Então, muitas vezes nós temos esse sentimento evangelístico distante da pessoa para quem pregamos. Quando você prega o evangelho, você deve pregar com ardoroso amor por aquela vida. Em primeiro lugar, você tem que amar a verdade que você prega. Antes de amar a pessoa para quem você prega, você deve amar a verdade que você prega. E quando você, cheio de amor pela verdade, pregar para uma pessoa, amando esta pessoa, desejando que ela venha para Cristo verdadeiramente, então você tem o sentimento de uma nutriz, de uma ama, que tem o seu próprio filho, que ama, que acalenta, que amamenta, que traz para a sua proteção, para o seu aconchego, e que é esta vida salva na presença de Deus. O príncipe dos pregadores, pastor Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte em suas pregações, na hora do apelo, ele dizia o seguinte para as pessoas, quando ele chamava essas pessoas para a conversão, ele dizia o seguinte: olha, eu não sei se você é um eleito de Deus, e a mim não interessa se você é ou não um eleito de Deus. Você pode até ir para o inferno por rejeitar a mensagem que eu estou pregando, mas você não vai sem que minhas mãos estejam agarradas em seus calcanhares. Sabe o que é isso? É um evangelista lutar pela salvação de um ouvinte, ainda que ele não seja eleito. E ainda que ele vá de fato para a condenação eterna, o evangelista deve agarrar seus pés e gritar insistentemente para ele: não vá, eis aqui o caminho da salvação. Mas na boca do inferno já não se pode fazer nada mais, ou seja, na hora da morte. Aquela acusação de que Paulo, Silas e Timóteo tinham interesses escusos sobre os Tessalonicenses, agora é rechaçada com uma das maiores expressões de amor pastoral pelas ovelhas de Cristo. Assim como a escrava, acostumada a amar os filhos de sua senhora, ela passa a amar o seu próprio filho, assim também nós. Paulo diz: nós desejamos muito vocês, não o que vocês têm. Vocês viram isso no versículo 8? Assim desejando muito vocês. Os acusadores de Paulo diziam que Paulo tinha interesse nos Tessalonicenses. E Paulo diz: realmente, eu tenho. Mas eu tenho interesse neles, não no que eles têm. E para provar isto, o apóstolo diz o seguinte: para provar que temos interesse em vocês e não nas coisas
nós demos a vocês o Evangelho de Deus, o que já é muito. Nós demos a vocês o que vocês não tinham, o Evangelho de Deus. E isso já prova que nós não queríamos nada de vocês, ao contrário, nós trouxemos para vocês o que vocês não tinham, a saber, o Evangelho de Deus. O pessoal da teologia da missão integral no meio evangélico e da teologia da libertação no meio católico, ou de um modo geral falando do evangelho social que tem hoje em nossos dias, eles acham insuficiente levar o evangelho para as casas das pessoas e querem que a igreja leve comida, roupa, calçado. E, veja bem, não é errado levar essas coisas para quem precisa. Agora, eles chegam ao ponto de dizer que quando você leva estas coisas, a pessoa se abre para o evangelho. Gente, isso é um absurdo. Isso é chamar o evangelho de impotente, que precisa de um pacote de arroz para abrir o ouvido do ouvinte. Que evangelho é esse? Que ao invés do Espírito Santo abrir o coração do ouvinte pela pregação da verdade, é um pacote de arroz que vai lá e abre. É um par de sapato usado. Que evangelho é esse? Esse evangelho, meus queridos, é, na verdade, uma afronta ao poder que tem a palavra de Deus. Você sabe como diz a palavra acerca do poder disto, do evangelho? Tiago 1,18, o apóstolo irmão de Jesus diz assim, que segundo a sua vontade, a de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. E o apóstolo Pedro também, na primeira carta, capítulo 1, 23, ele diz que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, a qual vive e subsiste eternamente. É um pacote de arroz, um par de sapato, que vai abrir o coração do ouvinte para o evangelho, meu irmão. Uma vez um irmão aqui da nossa igreja foi abordado por um pedinte na rua que disse para ele, na saída de um banco, você pode me dar um trocado aí? Ele falou, vem aqui, eu tenho uma coisa melhor do que um trocado para você. Você já ouviu falar de Jesus? Aí o cara já queria sair de perto. Ele queria dinheiro, ele não queria Jesus. Ele queria esmola e não salvação. E aquele irmão segurou ele e falou, não, mas você só vai sair daqui depois que você ouvir. E isso é agarrar no calcanhar, para não deixar o cara ir para o inferno, ainda que ele queira ir. E depois de lhe pregar o evangelho, o próprio irmão que pregava chorou pelo poder da palavra de Deus, e aquele mendigo endurecido, embotado, como uma pedra, só olhava para ele com raiva, porque estava perdendo tempo para pedir esmola para outro que talvez quisesse dar. E não ficar tomando o tempo dele com o evangelho que ele não ia aceitar no fim das contas. Ele me contou e eu falei, parabéns, meu irmão, parabéns. E ele falou, pastor, eu disse aquilo que você disse na pregação. O que adianta eu te dar um arroz na sua barriga vazia e você deixar de ir para o inferno de barriga vazia para ir para o inferno de barriga cheia? Só muda a situação da barriga, o destino é o mesmo. Que adianta? Não seria melhor se fosse o caso, de você crer no que eu estou falando e continuar de barriga vazia? Mas você ter convicção de que será salvo e de que será alimentado para os séculos dos séculos na presença de Deus? Ou você prefere um pouco de arroz que o bicho consome, come e destrói tanto quanto o seu corpo que vai para a sepultura e ainda ser destruído eternamente naquele dia? É isto que você deseja? Mas os olhos destas pessoas, diz a palavra, estão cegados pelo diabo, Deus deste século, e eles não conseguem entender esta realidade. Quase o moço disse para ele, o senhor podia parar de falar um pouco? Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho mais pessoas para pedir esmolas. E o evangelho social faz isso.
O evangelho social acha que você levar estas coisas vai fazer. Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: nós queremos vocês, e como prova de que não queremos tirar nada de vocês, levamos a vocês o que vocês não tinham, que é o evangelho de Deus. Isso já está ótimo. Já está muito bom. É uma graça maravilhosa levar o evangelho para quem não tem. Alguém disse essa frase que pregar o evangelho é um mendigo mostrar para outro onde tem pão. Porque nós também vivíamos com fome não de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Alguém se arriscou a falar do evangelho para nós, e por que não vamos arriscar a falar para outros? Só porque olhamos a condição financeira da pessoa e falamos: não, essa pessoa está muito bem, ela não precisa de Jesus. Como assim? Quem é que não precisa de Jesus? No dia da morte, ou no dia da vinda do Senhor, ou no dia do juízo, de que adiantarão essas coisas que as pessoas possuem? De que adiantarão? Responda-me. Alguém vai poder dizer para Deus: Senhor, eu tenho uma fazenda para te dar, para você deixar eu entrar no céu. Mas Deus fala: uma fazenda? Mas toda a terra é minha? Você tem uma fazenda? Ah, Senhor, eu tenho umas cabeças de boi lá. Boa, muito. Quantos? 100 mil. Todas, desde a criação, são minhas. E até as da nova criação também são minhas. Como você pode me dar alguma coisa? O que você tem? E lá no inferno, a pessoa, Jesus que disse isso, o que daria o homem em troca de sua alma? Uma vez no inferno, a pessoa pode gritar: Deus, o Senhor quer minha alma? Não, você tinha que me dá-la enquanto estava lá na terra, enquanto ouvia a minha palavra. Era ali que você tinha que me dar a sua alma, não é agora. Agora, Paulo fala o evangelho de Deus, né? Eu separei várias referências, mas não vou ficar preso aqui, porque existem muitos ensinos nas igrejas que dizem que quando se relaciona o evangelho a alguém, né? No grego é o genitivo, né? O evangelho de Deus, como se fosse um pronome possessivo, é diferente do evangelho de Cristo, é diferente do evangelho de Paulo, é diferente do evangelho eterno, é diferente do evangelho da graça, é diferente do evangelho disso, daquilo e tal. Não absolutamente. Eu separei referências que todas esses genitivos, eles referem-se sempre à mesma coisa. Não entra em conflito com as expressões, quando o próprio Paulo, por exemplo, diz o meu evangelho em Romanos 2,16, 16,25 e 2 Timóteo 2,8. Pois afinal, Paulo também cita de outras maneiras. Ele fala o evangelho de seu Filho, Romanos 1,9, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 15, 19, 2 Tessalonicenses 2,8, o evangelho da graça de Deus, Atos 20, 24, o nosso evangelho, 2 Tessalonicenses 2,14, e assim por diante. Sendo assim, o evangelho é o mesmo, inclusive quando Cristo fala que é o evangelho do reino, Mateus 24, 14, ou quando se diz em Apocalipse 14, 6, o evangelho eterno. Tem pessoas que querem distinguir cada um. O evangelho eterno é o que vai ser da grande tribulação, o evangelho do reino é para as pessoas que querem entrar no milênio. Eles têm um monte de colocações estranhas à palavra de Deus. O evangelho é o mesmo desde quando o Senhor o instituiu, e será o mesmo até Jesus Cristo voltar, porque o evangelho são as boas novas do nosso Deus para a salvação do homem pecador que está condenado ao inferno. Esta boa nova é trazida mediante o anúncio de que Jesus Cristo morreu pelos pecados daquele que nele crê. Não tem coisa mais simples do que o evangelho. Aí as pessoas que confundem, né? O diabo inventa as frases e coloca na mente do povo e na boca dele. E o povo repete: mas eu creio em Deus. Não é isso não. Mas eu creio em Jesus. Não, não é isso também não. Eu já expliquei isso, mas não faz mal dar uma repetida. Crer não é acreditar. Na Bíblia, crer é confiar a ponto de entregar totalmente sua vida aos cuidados de Cristo para que Ele te guie, e não você, em seus pensamentos ou obras, para a eternidade. E o exemplo que eu sempre dou e sempre repito é do equilibrista Charles Blondin.
no século XIX, atravessando as cataratas do Niágara. Toda a multidão acreditava que ele atravessava. Um dia ele perguntou: quantos acreditam que eu atravesso? Todo mundo levantou a mão e ele perguntou: quem quer vir comigo? Ninguém. Ou seja, eles acreditavam. Mas quem foi com ele? Ninguém. O fato de você acreditar em Jesus é irrelevante, não significa nada. Eu quero saber, você está indo com ele? É isso. Mas além de compartilhar com eles o Evangelho de Deus, o apóstolo vai além. Vocês viram isso no verso 8? Volte seus olhos para o verso 8 e veja que Paulo diz que, além do Evangelho, ele ainda leva mais uma coisa para os Tessalonicenses. Ele diz assim: prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. No grego, a própria alma. O apóstolo Paulo diz: que amor é esse, irmãos? É o mesmo amor que escorreu no madeiro do Calvário e nos alcançou. O mesmo amor com que Cristo alcançou Paulo é o amor com que Paulo alcança os Tessalonicenses. E aí vem crente agora dizer que os de Bereia eram melhores. Nunca foram. Os de Bereia nunca foram melhores. Paulo contesta, Lucas, aliás, no livro de Atos, contesta o que os bereanos fizeram com Paulo. Pegava as escrituras todo dia para criticar, no grego está assim, para criticar se as coisas eram assim, como Paulo dizia. Enquanto que, olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses, quando Paulo chega até lá, ele diz o seguinte para os Tessalonicenses: que vós recebestes a palavra, a nossa palavra, como se fosse de Deus. Paulo está dizendo que os Tessalonicenses receberam a palavra de Paulo como se fosse do próprio Deus. Não havia crítica no coração dos Tessalonicenses como havia no coração dos bereanos. Os Tessalonicenses receberam como palavra de Deus. E Paulo diz assim: eu amo vocês. Eu quando procuro vocês, eu procuro para dar a vocês, além do Evangelho, a minha própria alma. E eu pergunto, irmãos, é dessa forma que nós amamos aqueles a quem pregamos o Evangelho? É isto? Quando vamos levar o Evangelho de Deus para alguém, nós levamos nossa alma junto? Ou eles ficam como crianças abandonadas assim que vêm para o seio da igreja? Não é raro o caso, ou não são raros os casos, de pessoas novas convertidas que vieram a Cristo Jesus, mas chegaram na igreja e foram abandonadas. Elas não são cuidadas pela igreja, elas não são amparadas, elas não são abraçadas, elas não são aconchegadas pela igreja. A igreja não tem por ela um sentimento de mãe, de nutrir, de amamentar, de cuidar, de sustentar esta vida, para que ela não se enfraqueça e finalmente se desvie. Quantos casos de pessoas recém-convertidas se desviaram por causa disso, irmãos? Por falta do amor da igreja. Nós temos aqui na nossa igreja, vocês foram testemunha do batismo que tivemos aqui, 7 almas se batizaram para a glória de Deus aqui. Elas são recém-nascidas no Evangelho. Você as tem abraçado? Isso é algo sério, seríssimo. Uma mãe nunca deixa seu filho à própria sorte. Pelo contrário, amamenta, acaricia, cuida dele como um presente que se renova todo dia. Quando a Mica nasceu, eu ficava passado, né? Porque é uma coisa inexplicável que somente quem gera entende disso. Ele não entende para explicar, ele entende para sentir. E todas as coisas que eu já possuí na minha vida, elas que você compra, né? Materiais, bens materiais, essas coisas assim. Por mais que você anseia, você deseja, você fica anos para conquistar um bem. Aí quando você conquista, a alegria é só naquele dia. Depois você fica assim, mas era isso? Era isso? Quem tirou carteira de habilitação esses dias aqui na igreja, tem umas irmãs aqui que tirou esses dias. E deu testemunho, não sei o quê. Depois até esquece a carteira em casa. Está nem aí.
É assim. Todas as conquistas materiais que nós lutamos, labutamos, quando você põe a mão, ela perde o sentido. Mas uma criança não. Não. Eu achei a coisa mais estranha da minha vida. Eu chegar em casa e ter minha filha e falar assim, acho que eu vou acostumar, porque amanhã, né? Eu tenho minha filha amanhã, tem depois da manhã. E quando você chega lá é outra forma. Ela está crescendo. É diferente daquela que você tinha ontem. Ela tem novas reações, novos aprendizados. Alguns que precisam da taca, é lógico. Mas são novos e te deixam espantados, te deixam sempre com aquela expectativa de chegar em casa e encontrar. Esta é a sensação do apóstolo Paulo. Ele diz, quando pessoas vêm para a igreja, nós cristãos deveríamos vir para a igreja pensando, meu Deus, eu quero achar aquele irmão, aquela irmã que batizou. Eu quero dar um abraço nela. Ah não, junta a panelinha de crente que está 20, 30 anos conversando a mesma coisa. E faz a panela lá. Mas fala só da cor do sapato e da unha. Como é o nome da unha solitária? Que não tem mãe? Como é? Filha única. Ah, essa tem mãe, né? É filha única. Filha única. Aí, minha filha única. A pessoa que acabou de crer está lá sozinha, sentada no banco, olhando. Né? Nem unha tem, que já comeu tudo. E a outra está preocupada com a filha única. Mas não abraça, não sente aquela saudade, aquele que você sente para ver seu filho em casa. É lícito, é legítimo, é amor? Não creio que seja. Por isso que eu digo, é sério isto, é muito sério. Então, este amor que se renova todos os dias, sinceramente, irmãos, é algo que falta em nossas igrejas. E eu estou falando de todas. Eu luto para que não aconteça com a nossa. Mas eu fico tão triste quando eu leio aquilo que Jesus falou. Ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você está pensando que é o amor do ímpio? Ímpio tem amor? Jesus está falando do amor do crente. Quem tem o agape é só o crente. O ímpio não tem o amor. O ímpio tem seus sentimentos, mas jamais é o agape. Agora, o agape está se esfriando. De quem? Do mundo? É do mundo que você espera amor? É dos crentes. Mas está se esfriando. Por quê? Por ter se multiplicado a iniquidade. Sabe como é o nome da palavra iniquidade no original grego? Sem lei. São pessoas que olham para a palavra de Deus e é como se ela não existisse. Este é o significado da palavra iniquidade. A iniquidade é quando você olha para os padrões de Deus e faz de conta que não é nada. Vou continuar a minha vida. Iniquidade. Jesus disse, isto se multiplicará nos últimos dias. E nós já estamos vivendo a multiplicação do desprezo à palavra de Deus, de tal sorte que os próprios crentes se esfriam em seu amor. Ah, pastor, mas ali é o amor com Deus, amor para com Deus, não é para com o próximo, não. 1 João 4,20. Se você não ama o teu irmão que está vendo, como pode, mentiroso, dizer que ama a Deus que não está vendo? Paulo diz que fazia isso porque os tessalonicenses tinham se tornado amáveis para ele. Por que alguém desconhecido se tornaria amável para você? Não é, irmão Carlos? Muitas vezes encontra pessoas ali como você encontrou, senegaleses, famintos, apavorados na nossa cidade de Vilhena. Encontrou eles e falou para mim, pastor, vamos dar uma janta para eles. Falei, vamos. E numa segunda chuvosa, os chamamos aqui para o fundo da igreja aqui. E servimos a eles um delicioso jantar.
que até eu repeti aquele negócio. O senegalês deve ter falado assim: eu vou comer antes que esse pastor come tudo. O amor do Evangelho que leva você a desejar esta pessoa e dar a ela não só o Evangelho, mas também sua alma. Por quê? Por quê? Paulo diz: porque vocês se tornaram amáveis para nós. As pessoas devem olhar em seus olhos e saber que você a ama. Ela deve olhar dentro de você e ver a sinceridade do seu olhar, refletindo o verdadeiro amor do Evangelho. Agora, por que alguém desconhecido se torna amável para nós? Paulo responde em outro lugar. E com isso eu vou encerrar. Paulo diz aos Coríntios, vamos dar um exemplo da resposta a essa pergunta. Por que alguém desconhecido se tornaria amável para nós? Primeiro, Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios 4:15, NVI, diz assim: Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo está dizendo aos Coríntios que eles tinham muitos tutores. Tutores são guias, tutores são orientadores. Paulo diz: vocês têm muitos. E vocês têm, olha, vocês têm Sócrates, porque os coríntios adoravam a filosofia grega, não é isso? Vocês têm Sócrates, vocês têm Platão, vocês têm Aristóteles, vocês têm os estoicos, vocês têm os epicuristas, vocês têm todo tipo de filosofia que vocês quiserem, que podem tutoriar vocês, que podem guiar vocês. Aliás, vocês têm agora mesmo, neste momento que eu escrevo a carta, vocês têm falsos apóstolos que se passam por tutores de vocês. Mas eu digo uma coisa: vocês não têm muitos pais, não. Vocês não têm, porque eu, Paulo, gerei vocês por meio do Evangelho de Cristo quando estive em Corinto, Atos 18. Quem ganhou aquelas pessoas para Jesus foi Paulo. Foi através da pregação do Evangelho dele. Vocês não têm muitos pais, vocês não têm ninguém que fala verdadeiramente o Evangelho para vocês, não. É por isso que um estranho se torna amável para nós. Porque você diz: fui eu que preguei o Evangelho para esta pessoa. E o máximo, ela veio para Cristo. Ela veio para Cristo. Sexta-feira tinha um encontro, mas antes do encontro com alguns irmãos, eu fui ver aquela pessoa qual havia evangelizado na semana anterior, que eu contei para os irmãos, e que esta irmã se converteu. Eu fui lá, quero saber como você está. Ela não mora aqui, mas está passando uns dias aqui pela convalescência do seu esposo. Eu fui lá, depois o irmão do combinado estava me ligando. Vai chegar ou vai demorar? Vou demorar um pouquinho, já estou chegando. Desejo de saber como está aquela pessoa que foi gerada pelo Evangelho que eu preguei. O esposo dela disse: pastor, não tem como batizar domingo lá, não. Falei: domingo é cedo, não dá não. Mas vamos encher aquele tanque de água. Enquanto isso eu venho na semana aí, discipulo a vida dela e a gente batiza ela, para a glória de Deus. Por que pessoas estranhas se tornam amáveis para nós? Porque nós as geramos em Cristo por meio do Evangelho. Paulo diz também aos Gálatas 4,19: meus filhinhos, por quem, de novo, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Atenção ao termo de novo. Paulo já havia sentido as dores de parto espirituais quando ganhou os Gálatas para Jesus. Agora Paulo sente de novo, dores espirituais, até que Cristo seja formado neles. Isto é uma expressão muito forte, porque fala do sentimento de um pregador acompanhar uma pessoa que se converteu pelo Evangelho que ele pregou. Não somente ter o momento das dores de parto espirituais pela pregação, mas de acompanhar esta pessoa até que Cristo seja formado nela. Oh, como eu quero que Cristo seja formado em vocês.
Por isso tenho pregado o Evangelho de Deus aqui neste lugar, para ver esta igreja com Cristo nela formado, para ver esta igreja preparada para o último dia, preparada para os momentos tribulosos que iremos passar, mas sobretudo preparada também para gerar outras pessoas em Cristo com este mesmo amor, com esta mesma intuição maternal que o apóstolo tem falado. A pergunta que eu finalizo: aqueles que se converteram em nossa igreja têm se tornado amáveis para você? Você tem dado a eles o carinho que uma mãe dá para o filho? Estou vendo a Ruby ali com seu filhinho Anthony, acariciando, acalentando, colocando em seu colo, fechando os seus braços sobre ele, protegendo. Você tem feito isto com os nenéns desta igreja?